Patrícia Tadros e sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje, o entrevistado é o deputado estadual Wilker Barreto. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela presença. Deputado, vamos começar logo com a primeira pergunta. O senhor que pretende ser candidato a prefeito, atualmente em fase de pré-candidatura, pode dizer para a gente qual será o maior desafio do futuro prefeito? Primeiramente, Trícia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espaços como esse permitem que a população possa, ao longo desses meses de pré-campanha, ir amadurecendo no que será uma responsabilidade no dia 6 de outubro escolher o prefeito da nossa cidade. Eu não tenho dúvida que o maior desafio a ser enfrentado na Prefeitura Municipal de Manaus é o equilíbrio das contas. Nós temos uma Prefeitura de Manaus hoje que, para tocar uma cidade de 9 bilhões de reais de faturamento, que foi o publicado no balanço de 2023, precisa todo ano de empréstimo. Manaus começa o ano 2024 no vermelho. Como é que a gente consegue enfrentar problemas de saneamento, segurança, infraestrutura, mobilidade urbana sem dinheiro em caixa? Empréstimo, 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 chega uma hora que tu não tem mais margem. Então, eu estou vendo com muita preocupação que eu vejo os meus outros colegas pré-candidatos achando que ser prefeito de Manaus é ter uma varinha de condão. Tudo é possível fazer, vou criar isso, vou fazer aquilo, e ninguém está se atentando que, para administrar qualquer coisa, ainda mais uma prefeitura de Manaus, os números hoje, infelizmente, não estão favoráveis. Gostaria que o senhor fosse mais claro para que o nosso público, telespectador da TV aberta, compreendesse de uma maneira como ele trabalha o orçamento doméstico. Perfeito. Diga de forma clara como que o orçamento da prefeitura está nesse momento. Por exemplo, vou pegar o que foi executado em 2023, que é previsão para 2024, é 9 bilhões, alguma coisa. Dos 9 bilhões de reais, 4 bilhões é folha de pagamento. Então, imagine assim, minha telespectadora, que você tem uma renda de R$9.000 na sua família. E aí, você tenha já empatado, né? Comprometido, né? Comprometido. R$4.000. R$4.000 com folha de pagamento. Continue, perfeito. Aí tu bota aí tua empregada, vamos botar aí uma série de funcionários para você. Uhum. Sobrou 5. Dos outros 5 bilhões de reais, 3,6 bilhões é para o custeio da máquina. Somados aos 4... seriam esses R$3,6 mil. Bilhões. Não, mil reais. Na casa do nosso telespectador, o custo de manutenção da sua casa. Luz, água, telefone, certo? Isso rancho, é o custeio. Isso. Escola de menino. Perfeito. E essa diferença tem as obrigações, tem as despesas de capitais, tem outras obrigações que vai ter mais 1,4 que sobra muito pouco. E isso me preocupa porque nós somos a quinta cidade com o maior PIB, Produto Interno Bruto, do país. Mas que essa riqueza não corresponde à atual situação hoje que se encontra a população. 37% de Manaus hoje vive com menos de R$300. Como é que uma cidade tão rica, certo, consegue ter quase que 40% da sua população empobrecida, certo? Por isso que sanear as contas da prefeitura é devolver a atividade econômica de volta. Manaus hoje é uma cidade que o dinheiro parou de circular. Cidade que não circula dinheiro aumenta a pobreza, aumenta a miséria, aumenta a violência, certo? E eu vejo isso como uma necessidade urgente de um enxugamento da máquina. Nós temos, inclusive, em primeira mão,
Daqui a pouquinho, Trícia, nós estamos subindo nas nossas redes sociais o material meu dizendo da onde que eu vou encontrar 1 bilhão. Eu vou falar em primeira mão aqui. Certo? Lembra quando eu falei que 4 bilhões é folha? Sim. Nós temos que encontrar, e isso tem que ser meta, 5% de economia da folha. Uhum. Nós não vamos diminuir o salário de ninguém, vamos só cortar as gorduras. 5% de 4 bilhões de reais, você encontra 200 milhões. Isso ao longo de 2025, de muito trabalho. Uhum. Lembra daqueles 3,6 bilhões de manutenção? Sim. Nós vamos economizar 25%. Sim. Mas como, Wilker? Controlando o asfalto que entra na Seminf, na Secretaria de Obras, controlando a merenda escolar, controlando o que sai e o que entra no lixo, Uhum. economizando desde o copo descartável. Se nós não entrarmos para dentro das despesas, certo? Se nós conseguirmos essa meta de 25%, nós estamos encontrando aí próximo de 800 milhões de reais. Somados com a economia da folha, Já deu 1 bilhão. 1 bilhão que a gente começa a equilibrar as despesas e a gente começa a trazer uma prefeitura para o azul. Uhum. E isso será o nosso primeiro passo. Então, o grande desafio de quem sentar na cadeira de prefeito a partir de 2025 é colocar as contas da prefeitura no azul. Eu posso lhe garantir que os próximos pré-candidatos que você for entrevistar, que não falar das contas da prefeitura, não tem noção do que está falando. Não se constrói um projeto sem economia. Por exemplo, primeira mão, nós estamos conversando aqui antes do programa iniciar. Eu vou acabar com os contratos de aluguel de carro, salvo de ambulância, de viaturas, certo? Por quê? Para o nosso telespectador que está em casa e que talvez não saiba, a prefeitura necessita de vários carros para uma série de funções, só que tem contratos fixos, né, com locadoras, enfim. Que custam milhões. Que custam milhões. A proposta do deputado é utilizar carros de aplicativo, né, deputado? Salvo, por exemplo, eu não posso tirar carros de fiscalização. Não, mas os da área administrativa. Vamos abrir um chamamento, quem quiser se credenciar junto à prefeitura, porque aquele carro que está parado lá na Secretaria da Administração, naquele momento que ele está parado, ele já está custando dinheiro para o contribuinte. Sem dúvida. Eu estou pagando o dia. Então, nós vamos atacar situações como essa. Então, nós vamos movimentar a economia da cidade, porque esse dinheiro, em vez de estar indo para meia dúzia de empresas, vai circular nos aplicativos. Sim, vai circular num número muito grande de motoristas de aplicativo que trabalham na nossa Manaus. O dinheiro volta a circular, a cidade economiza e os investimentos voltam na direção da população. São medidas como essa que nós estamos estudando que a gente pensa em devolver a atividade econômica. Miséria, pobreza, combate às drogas, você combate gerando emprego e renda. Falando nisso, uma das suas grandes pautas é que você gera renda também fazendo com que as mães consigam trabalhar, né? Uma das suas grandes pautas é a defesa do número de vagas na creche que tem que ser ampliado, né, numa proporção muito grande. Fala um pouquinho a respeito da criação desse fundo municipal para as creches, né, e a ampliação do número de vagas para que essa mãe possa trabalhar, gerar renda e injetar mais dinheiro na economia. A gente fala principalmente das mães solo, dos pais solo, sim, que a gente sabe que existe hoje, que são pessoas economicamente ativas, que se sacrificam pelos seus filhos porque não tem aonde deixá-los. A proposta é muito simples. Manaus arrecada 2 bilhões de reais de impostos municipais. O IPTU, o famoso IPTU, muito caro hoje. O ISS, que é Imposto sobre Serviço, o Alvará e o ITBI. Ano passado arrecadou pouco mais de 2 bilhões. A proposta é simples. Nós vamos mandar uma mensagem para a Câmara Municipal de Manaus criando o Fundo Municipal da Educação Infantil. Lembrando que creche é de 1 a 3 anos. A educação infantil vai até 5. Mas uma criancinha de 4 anos precisa de atenção. Não dá para deixar ela sozinha em casa.
Então, nós vamos pegar 10% desse fundo do Tesouro Municipal, dos recursos do Tesouro Municipal, que, se fossem implementados este ano, Manaus teria 200 milhões de reais obrigatório para a construção e manutenção de creches. Eu vi um pré-candidato falar que o governo federal vai ajudar a manter as creches. Não mantém. O governo federal ajuda a construir, a manutenção cabe ao município. Mas, se nós garantirmos um fundo específico, nos próximos 4 anos da nossa gestão, serão investidos na ampliação e manutenção da educação infantil próximo de R$ 1 bilhão. As próximas administrações ficariam obrigadas por isso, a investir nisso. Por isso que eu batizei de Fundeb das creches. E essa nova creche, ela atenderia crianças a partir de que idade? 1 a 3, mas 1 a iria 3. até 5 anos, que é educação infantil. Entendam. A partir dos 6 anos de idade, ele está na rede. Na rede, escolar. isso. A partir de 1 aninho até os 5 anos, ele criaria vagas suficientes para abrigar todas essas crianças de menos de 6 anos de idade. Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já, deputado. Voltamos. Voltando aqui nessa conversa informativa com o deputado estadual Wilker Barreto, pré-candidato a prefeito de Manaus. Bom, voltando um pouquinho ao tema creche. Telespectadora pergunta: haverá limite de crianças por família? Olha, não pode, porque a mãe que tiver 2 crianças, ela precisa acomodar as 2 crianças. Obviamente que nós vamos tirar Manaus desse triste patamar de nós termos apenas menos de 7 mil crianças cobertas pela questão da educação infantil e creche. Mas, principalmente, R$ 1 bilhão investidos talvez não zere a demanda de uma metrópole que nem a nossa, mas vai ser um grande divisor de águas nós termos a primeira capital do país com um fundo específico para manutenção e ampliação da educação infantil. Isso é um divisor de águas. É um divisor de águas também, não só para as mães, né, para as famílias, né, mas também como para a formação desse pequeno Com ser, certeza, né, que vai ter acesso a atividades grafomotoras, coordenação motora grossa e fina, sociabilização, né, conceitos básicos de direita e esquerda, de alto e baixo, de sinais de trânsito, tudo que é ensinado num pré-escolar privado, né, a gente pode contar, porque é muito difícil para um professor pegar um aluno aos 6 anos de idade para alfabetizar que não tenha noções básicas, né, de um pré-escolar, que não conheça o mínimo de um exercício grafomotor. Mãezinha, você sabe, cobrir pontinhos, fazer zigue-zague, cobrir letrinhas. Isso tudo faz uma diferença muito grande na hora do seu filho começar a ler e escrever, né? Outra questão é dele se familiarizar com o quadro, né? Que é uma grande dificuldade para as crianças que não fizeram o pré-escolar, como é chamado, né, na rede municipal de educação, tirar da lousa, né? O aluno não sabe, não tem um contato, não sabe tirar da lousa e colocar no caderno, no papel. Essa questão da criança ficar com excesso de tela em casa, né? Problema hoje, né? Isso é um problema absurdo. Eu acho que um número muito grande de crianças hiperativas, né? A gente já consegue, só com a educação infantil, afastar esse problema, porque o excesso de exposição às telas também é super prejudicial na educação, né?
E a questão da sociabilidade é importantíssimo para aquele ser humaninho que vai chegar numa escola direto para ter que aprender a ler, escrever, sem conhecer ninguém, sem ter tido um contato prévio com o professor, com uma sala de aula, com os coleguinhas. Como que se vive em comunidade, né? Porque hoje, cada dia, menos filhos se tem, né? Até porque é muito complicado você sair para trabalhar sem ter com quem deixar, né? E aí as crianças não sabem dividir. E o pré-escolar também é muito importante para isso. Saber o que é seu, saber o que é do coleguinha, saber o que pode usar, né? A amiga já deu uma aula na área pedagógica que já me pousou. De maneira alguma, não. Me poupou aí. Eu só estou falando da importância do seu projeto. Do alcance, né? Do seu projeto. E só lembrando também do alcance econômico e social. Exatamente. Porque essas mães que estão economicamente ativas, uma vez que elas, gerando renda ou emprego, elas movimentam a economia. Sem dúvida, muitas delas podem trabalhar em emprego fixo e buscar na creche, e muitas também podem empreender e dar novos empregos, né? E nós ali temos, na comunidade. E nós temos proposta para isso. Olha lá. Eu sou da proposta, gente. Nós vamos ter uma prefeitura, isso é mal de economista, né? Porque, para mim... Isso aí a gente aprendeu na FES, né? Na FES. Isso é mal de economista. Então, nós vamos trabalhar uma cidade para que ela seja uma cidade voltada para aquele que quer empreender, para aquele que quer abrir o seu negócio, para aquele que quer ganhar. O município precisa ser o incentivador. Sim. O que está acontecendo hoje é que o IPTU, por exemplo, aumentou 200 e poucos milhões de reais nos últimos 3 anos, deixando a população mais empobrecida e os serviços não voltando. Isso causa um impacto social gigantesco. E também as pessoas, ao pensar em alugar um ponto para empreender, por conta do alto IPTU, principalmente no centro da cidade, ela desanima total, né? Quando ela pensa em custos fixos, né? Principalmente IPTU, conta de energia elétrica, desanima totalmente. Nós temos um pacote aqui, dentro dessa pegada da questão econômica, que a creche irá ajudar nesse sentido. Nós temos uma proposta nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é o Banco Empreendedor, que é voltado para linhas de crédito, para aqueles que querem realmente empreender. Nós temos a questão do nosso projeto do Meu Primeiro Passo, voltado para a juventude. Certo. Nós temos o projeto, nosso programa Recomeço. Eu encontrei uma senhora numa reunião anteontem, lá no Monte das Oliveiras. Ela me abordou. Pré-candidato, eu tenho 54 anos, passei 20 e poucos anos no distrito, tenho um bom currículo, mas eu não consigo mais emprego. Sim, porque a partir dos 40 anos, sobretudo a mulher, ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Então, existe um problema muito grande na ausência de creches e de escolas, que é o seguinte: a mulher fica no seu período de construção de uma carreira em casa cuidando dos filhos. Então, quando os filhos crescem, ela não consegue se colocar no mercado de trabalho ou se recolocar. Né? E aí que nós temos um projeto chamado Recomeço. Esse projeto Recomeço é importantíssimo, não só para aquelas que criaram os seus filhos, mas para aquelas que é muito grande o número de famílias desfeitas, né? Aquelas que ou perderam seus maridos para uma doença, como nós temos aqui grupos enormes de viúvas da Covid, e também para aquelas que separaram, precisam de um recomeço e não tem como. Então, explique melhor para o nosso telespectador a respeito desse projeto Recomeço. Eu vou falar um apanhado geral do que é nossas propostas. Estão todas lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, mas essa oportunidade aqui me permite falar para você que está me assistindo. O programa Recomeço, nós temos o Banco Empreendedor. Sim. O Banco Empreendedor vai abrir linhas de crédito para aquelas pessoas que querem empreender. Quando a pessoa quer empreender, ela pode querer empreender abrindo o seu negócio
ou apenas eu quero me qualificar, e aí a Secretaria Municipal do Trabalho, do município, também tem que fazer a sua parte de duas formas. Nós temos condições de bater na porta do comércio e fazer a questão das demandas casadas. O que é demanda casada? Comércio, que cursos tu querem? O município treina de acordo com a demanda. Nós vamos qualificar para você contratar. Segundo ponto, nós temos aí o segundo maior polo industrial do país. Nosso papel é bater na porta do distrito e dizer quais são os cursos que vocês querem. Nós vamos qualificar vocês. Aí tem aquele profissional e aquela mulher, não, eu quero virar uma costureira. Então, faz o curso e, no final, toma aqui tua máquina. Pois é, isso é um problema muito grande, porque, assim, máquinas de costura, né, que hoje em dia são, digamos assim, a forma mais simples de uma mulher recomeçar, talvez seria através da costura. As máquinas de costura não cabem no orçamento da maioria das pessoas. Elas precisam daquele microcrédito, elas precisam iniciar através de pelo menos 2 máquinas, né? Porque, infelizmente, para quem costura, sem uma overlock e uma costura reta, a produção é muito pequena. Se você somar no final do mês, não dá um salário mínimo. Então, é muito importante que ela tenha acesso a isso, né? E mais, que ela consiga também pagar sua energia elétrica, seu espaço, né? Adquirir seus tecidos. Tudo isso precisa de dinheiro para começar, né? E quando você joga esse dinheiro no mercado, isso eu volto. Não estou falando só. Eu dei o exemplo da corte e costura, mas tem a beleza, o cabeleireiro, sim, o eletricista. Sim, mas o corte e costura, as oficinas, os ateliês de corte e costura, eles empregam muita gente. Eles empregam muitos ajudantes de costura, muitas pessoas que cuidam só do acabamento, pessoas que cuidam da organização dos materiais, que são diversos, pessoas que cuidam da limpeza daquele ambiente, porque o lixo de costura é muito grande, né? As rebarbas. Inclusive, as rebarbas existem pessoas que trabalham com o artesanato utilizando as rebarbas de tecido, né? Quer dizer, já é uma outra fonte de renda que se gera a partir dessa oficina de costura que recebeu um incentivo para adquirir as máquinas, para começar, para recomeçar, para dar trabalho para as ajudantes, né, emprego para as ajudantes, para gerar material para ser utilizado, reaproveitado com artesanato, já colocando mais gente também para trabalhar e ter seu sustento. Olha, ainda digo mais. Nós estamos falando aí de vários segmentos que podem ser na geração de renda. Nós precisamos gerar emprego. E eu acho que o principal papel da uma prefeitura é ser um facilitador. Hoje, para abrir um negócio em Manaus é uma luta. Hoje, você que está me assistindo, que tem um negócio, um pequeno negócio na Zona Norte, Zona Leste, não consegue regularizar porque tem que ter 3 vagas de estacionamento. Como? Aonde? As pessoas acabam desistindo de ser legal, né? O Estado precisa ser, o município, quando eu falo Estado, o município precisa ser um facilitador. Nós temos que estender o tapete vermelho para aqueles que entrarem ali na porta do Implurbe à procura de abrir o seu negócio, porque quando ele abre o negócio, ele paga o alvará. Quando ele começa a funcionar, ele vai pagar o ISS, ele vai pagar o IPTU, só que nós temos um problema muito sério. E ele vai pagar o ICMS, que vai depois retornar para a prefeitura. Perfeitamente, através das transferências. Aí nós temos hoje os comércios dos bairros muito fortes, precisando do incentivo, do empurrão, porque cada carteira assinada naquela empresa que foi financiada, esse trabalhador vai para o mercadinho comprar quase tudo de alimento. Isso está voltando, está movimentando a economia. Só que nós temos um outro problema, nós estamos perdendo o nosso centro da cidade. E aí a pegada ali tem que ser outra, um pacote de incentivos. Vamos desonerar IPTU, vamos desonerar ISS, vamos desonerar o alvará. Aí as pessoas vão dizer, mas, Will, que tu está abrindo mão de receita? Que receita? Você está fechado? Tudo fechado. Outro ponto, né, principal das perguntas de telespectadores. Por que o IPTU do centro da cidade
é tão longe da realidade do que se pode faturar no centro da cidade? Porque é o seguinte, porque a imagem que se tem no cálculo da prefeitura é o IPTU do centro economicamente pujante. Não está. A realidade hoje do centro é outra. Pode até ser que daqui a um outro momento volte a ser valorizado, mas agora, como atrativo econômico, primeiro, a prefeitura precisa assumir o seu papel da segurança. E a gente volta no próximo programa com mais deputado Wilker Barreto falando do nosso centro de Manaus.